demora para começar essa gravação? Porque tem muita gente? Não, né? Oh, a internet tá boa? Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, nós dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre o IDH, coeficiente de Gini e diversidade étnica, cultural e os povos minoritários do continente asiático. E nós vamos falar um pouquinho também sobre as Coreias, vamos falar um pouquinho também sobre China e Índia. E toda a relação que há desses países em fortalecer algumas alianças econômicas, políticas e sociais, mas também tendo como visibilidade o desenvolvimento em comum. Então, isso que às vezes é importante, é que mesmo com uma série de problemas, eles estão tentando visar o desenvolvimento em comum. É difícil, muitas vezes? É difícil. Mas só que eles estão tentando buscar uma alternativa para todos eles conseguirem se desenvolver e buscando manter as suas tradições. Isso que é o mais importante. Então, a nossa aula hoje, ela vai da página 10 até a página 20. Lá na página 10, já vai falar sobre Índice de Desenvolvimento Humano, ou chamado IDH. Se nós formos ver o IDH dessa região do planeta, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos ter grandes diferenças. E essas diferenças, elas vão ajudar a entender por que essa região nós temos uma desigualdade social tão grande. Por que alguns países têm um IDH alto e outros países têm um IDH tão baixo? E isso vai mostrar para nós por que alguns países conseguem se desenvolver mais rápido do que outros. Nós vamos ver que o IDH ele vai analisar três fontes, que é a saúde, que é a educação e a renda. Lembrando que saúde e renda e educação, eles têm que estar juntos. Eles têm que estar juntos. Por que eles têm que estar juntos? Porque eles vão ver que para um país conseguir se desenvolver, ele tem que ter essas três características muito bem feitas. Não adianta nada um país ter uma saúde muito desenvolvida e a educação ser péssima. O que vai acontecer com a população? Vai ficar sempre doente, porque a população não tem um entendimento do que precisa fazer para se precaver. E isso vai muito que na escola. A escola, nesse processo todo, ela é muito eficiente, porque ali ela vai começar a moldar, podemos dizer assim, ou a explicar para os alunos o que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. Não adianta um país ter uma renda alta e ter uma saúde péssima. Resolve alguma coisa? Não, não resolve nada, porque o dinheiro que os trabalhadores vão ter com o seu trabalho, eles vão gastar tudo na saúde, para manter plano de saúde, manter médicos. Então, o aparato de saúde é muito caro. E não é à toa que muitos países, o sistema de saúde, ele é particular. Porque o aparato para manter em pleno funcionamento a saúde de um país é extremamente caro. Um exemplo que nós temos é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, a maior potência do mundo, mas eles têm um sério problema com saúde, porque lá não tem nada público. O sistema de saúde americano, o sistema de saúde da maioria dos países europeus são pagos. Então, o que é que acontece? Todo mundo consegue ter um plano de saúde? Não. Parte da população, principalmente a mais pobre, não tem plano de saúde. Aí, quando fica doente, é um problema sério.
ou quando vai precisar de atendimento médico, é um problema sério. No Brasil já é diferente, nós temos o SUS, mesmo com todos os problemas, ainda funciona relativamente bem. Para muitas pessoas, se não tivesse o SUS, o Sistema Único de Saúde, muitas pessoas iriam estar desamparadas. E isso vai fazer toda a diferença que quando há algum problema maior em relação a doenças, ou até mesmo com especialidades. E aí nós temos que ver. Aí aqui vai apresentar os países que têm o melhor índice de saúde, onde nós podemos colocar aqui a expectativa de vida. Aí nós temos Hong Kong, China e Japão, que estão entre os países dessa região da Ásia, onde tem as melhores condições de saúde da população. Nós vamos ver a Coreia do Sul, a perspectivas de escolaridade, que enquanto em países relativamente pobres, o índice de escolaridade ele é baixo, na Coreia do Sul é de 16 anos e meio, um índice muito alto, podemos dizer assim. E renda, se nós pegarmos por renda per capita, renda bruta, nós vamos ver que no Catar, isso tudo vindo com o dinheiro do petróleo, a renda anual é mais de 116 mil dólares, ou seja, muito maior do que a média mundial, porque isso tudo graças ao dinheiro vindo, o lucro vindo do petróleo. E nós vamos ter também países que vão ter posições péssimas nesse requisito, que vão trazer para nós a noção de como a diferença de renda ou distribuição de renda entre os países. Aí aqui nós temos uma biblioteca na capital sul-coreana, em Seul, onde o grau de educação é muito alto e também é muito exigente. Esses países relativamente, ou esses países desenvolvidos, o grau de exigência para uma boa formação, desde a educação primária, passando pela universidade, é muito alto. É muito alto. Então, por isso que a exigência é cada vez maior em relação a esses países. E aqui nós temos o chamado coeficiente de Gini. O que é o coeficiente de Gini? O coeficiente de Gini, eles vão pegar somente a renda e vão ver como que está distribuída essa renda no país ou entre a população. Quem é que fez isso? Foi criado em 1912 pelo matemático italiano Conrado Gini. Ele queria ver quais eram as diferenças que haviam entre a população do país, entre quem ganhava mais e quem ganhava menos. E isso começou a levar em conta somente renda. E ele fez um dado importante. Valia só de 0,00 até 0,1. Até o número 1. Até um 0. Então ele queria ver, para não ficar muito grande, para ver como que estava essa relação. E essa relação, ele começou a entender que em alguns países é muito gritante. É muito gritante. Por quê? Porque a diferença de renda entre o rico e o pobre é muito grande. Uma pequena parcela da população, isso é no mundo, isso não é exclusivamente da Ásia, isso não é exclusivamente na Europa e nos Estados Unidos, não é tão gritante assim, mas ainda há uma diferença. Mas agora, em outros países, em outros continentes, essa diferença é muito gritante. E aí nós conseguimos saber por que uma determinada população de um país, 2% da população, ela tem uma renda alta e o restante da população tem uma renda baixa. E isso vai fazer com que essas condições vão mostrar para nós assim, ó, algo está errado. O porquê que uma parcela daquela população
recebe muito mais do que toda a outra maioria. Essa diferença de renda vai trazer o quê? Sérios problemas. E esses problemas nós vamos começar a entender em alguns países, vão ter uma diferença maior do que outras. Aí nós vamos ver aqui, ó, quanto mais próximo do zero, menos desigualdade vai ter. E quanto mais longe do zero, mais desigualdade vai ter. Os países, para vocês terem uma ideia, onde tem as menores diferenças são Kirguistão, nós temos o Cazaquistão e o Timor-Leste. E nós temos melhor. Mas eu também da profissão, mas por quê? Porque a média da população ganha pouco. Então, se nós pegarmos uma média, esse índice não vai ser tão grande. Porque todo mundo ganha pouco, isso quer dizer o quê? Que essa média não vai ser tão alta. Porém, na outra ponta, onde temos a maior diferença, os piores coeficientes, temos China, Turquia e Israel. China, a maior população do mundo, então isso quer dizer que muita gente está ganhando pouco. E pouquinha gente está ganhando muito. Aí nós vamos ter a Turquia, que também está passando por esse processo, e também nós temos Israel, onde a população que mais vai ganhar são os investidores, que aí sim eles vão ganhar bastante. Pode falar. Desculpe interrompê-lo, mas você esqueceu de falar da Malásia. Ah, tem a Malásia também. E tem a Malásia. Porque assim, já que está bem lembrado, Gabriel, vocês sabem qual é o país onde tem o melhor coeficiente de Gini? Noruega. Noruega é a parte do mundo onde nós a renda da população é praticamente muito parecida. O Brasil está 0,76. O Brasil está na posição número 79. Ou seja, o Brasil ainda tem muito que avançar. Ah, mas se nós, esses dados eles vão ser diferentes, só quer ver a partir do ano que vem. Porque esses dados davam em condições normais. Em condições normais. Nós tivemos uma pandemia. Nós estamos numa pandemia. Então, isso quer dizer que essa relação ela vai modificar também. Ela modificou esse cenário. Nós estamos falando de um cenário pré-pandemia. E isso, pessoal, nós vamos começar a entender por que algumas populações eles têm uma facilidade e outras não têm tanta facilidade. E aí nós começamos a entender essa diferença ela é muito cruel porque ela vai afetar diretamente o IDH. O IDH vai ser afetado, porque como que uma população que tem pouca renda, ela vai ter saúde, vai ter acesso à saúde? Como é que uma população que tem pouca renda vai ter acesso à educação? E aí nós podemos colocar, junto com saúde, junto com educação, podemos colocar segurança, podemos colocar infraestrutura. Então, esses países, eles sofrem muito em relação a esse coeficiente, por quê? Porque eles estão vendo que tem sérios problemas estruturais. E esses problemas estruturais não são fáceis de serem resolvidos. São países que têm sérios problemas no questionamento de desenvolvimento. E quando se fala em renda, às vezes se fala em a pessoa conseguir sobreviver ou não.
Porque se eu não tenho renda, como é que eu vou colocar alimento na mesa da minha família? Como que a minha família vai estar preparada para receber a falta de alimento, falta de dinheiro? Então, esse é um problema sério que nós temos que resolver no mundo. Aí, nós temos aqui uma diversidade étnica no maior dos continentes. Aí aqui, desde o começo desde a apostila volume 1, se vocês notarem bem, nós estamos falando de diversidade étnica no continente asiático. Então, nós temos uma série de diversidade que passa desde o mais arcaico até os dias de hoje. Aí nós vamos ver, e nós vamos ter, junto com essa diversidade, as cidades elas tiveram um crescimento muito grande, porém, com a manutenção de hábitos milenares. Mesmo com todo o crescimento das cidades, do urbano, alguns grupos ainda conseguem manter hábitos milenares. É fácil? Não, não é fácil. Não é uma tarefa fácil, porque o novo sempre tem um maior apelo do que o velho. O novo, ele sempre tem uma propaganda melhor do que o velho. Mas esses países, eles buscam, além de tudo, continuar mantendo o velho com o novo. Simples? Não, não é simples. As cidades, como exemplo, o Japão está aqui. O Japão é um exemplo clássico disso, que ele consegue ter um desenvolvimento muito grande no ramo da tecnologia, porém, ele nunca deixa de lado o lado milenar, assim como a China. E isso é importante para manter as tradições das futuras gerações, porque as futuras gerações elas vão querer saber qual foi a sua origem e para onde que ela saiu e para onde ela vai. Fácil? Não, não é fácil. E aqui nós temos uma série de lugares que, que vão mostrar para nós que o crescimento é extremamente importante, porém tem que ser mantido certas tradições. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os povos minoritários. Esse é um assunto, quando a gente fala de povos minoritários, que requer uma... Não, não tem problema, Larissa. Não tem problema. Nós... Os povos minoritários, eles sempre tiveram sérios problemas em identificação. Muitas vezes não tinham o território, muitas vezes o território não era respeitado, muitas vezes vinham outras populações e dominavam seu território, então eles nunca tiveram voz. Outra coisa, muitas vezes eram isolados da sociedade. E vai se passando o tempo, esses povos eles começaram a ganhar uma notoriedade porque eles querem mostrar para o mundo, principalmente com o processo de globalização, porque aí essas pessoas, esses povos começaram a ganhar voz, que eles também têm que ser respeitados e eles querem manter as suas tradições. Eles não são contra o moderno, eles não são contra o novo, mas eles só querem ser respeitados. E nós temos alguns povos que merecem destaque no continente asiático, que é o primeiro, que é os povos das estepes e da taiga. Que povos são esses? A população desses povos, normalmente,
ele é uma vida muito simples, muito ligada ao campo, muito ligada à terra. Eles não têm um desenvolvimento tão grande. Alguns povos. Porém, eles querem ser lembrados para serem mantidas suas tradições. Então, esses povos das estepes, grupo de pessoas que vivem numa área semidesértica do continente asiático, são caçadores, pastores e cavaleiros. Eles sempre tiveram essas migrações de um lado para o outro. E são ou eram povos seminômades, ou podemos dizer nômades, e eles têm essa tradição de algumas características, como os mongóis, os cazaques e os turcos. Eles trazem essas heranças desses povos, que peregrinaram essa região e fazem com que querem que mantenham essas tradições. Fácil? Não. Não é fácil, porque muitas vezes nem território tem. Então é muito fácil eles serem expulsos de uma área para outra. Mas eles requerem respeito. Outro grupo que nós temos aqui é os da taiga, que que eram nômades e agora são seminômades, ou se fixaram numa região mais próximas ali dos grandes centros urbanos. São criadores-coletores, criadores de animais, e hoje vivem em pequenas cidades. Ou seja, para eles conseguirem se manter vivos ou manter as suas tradições, eles tiveram que se fixar próximo a alguma cidade. Ou seja, olha a dificuldade que esses povos minoritários eles têm para manter as suas tradições. E se nós formos olhar no mundo inteiro, nós vamos ter vários povos desse tipo, que lutam incansavelmente para manter as suas tradições. Tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Tarefa difícil? Muito difícil. Ainda mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje, onde a tecnologia, as informações estão passando muito rapidamente, e essas populações não estão conseguindo acompanhar, muitas não estão conseguindo acompanhar essas mudanças que o mundo está tendo. E os mais novos, muitas vezes, não querem seguir essas tradições, porque estão próximos às cidades e são ridicularizados. Eles não querem mais utilizar isso, não querem mais usar, não querem mais estar nessas tradições, começam a perder essas tradições. E nós temos dois exemplos, pessoas com trajes típicos no festival deles, e aqui nós temos as mulheres de origem lacuta, um festival também das origens deles. Então, por mais dificuldade que eles tenham, eles estão tentando manter essas tradições. Aí aqui nós temos Rohingyas, que essa população ele tem algumas características importantes, interessantes. Eles têm, desde o chamado deslocamento populacional, podemos dizer as migrações, eles sofrem muito, principalmente devido à religião. O país onde eles saem para buscar, geralmente é Mianmar. Só que em Mianmar eles estão sendo muito prejudicados porque está crescendo muito podemos dizer, a xenofobia, principalmente devido à religião. Então, no país, em Mianmar, essa população de Rohingyas está sofrendo muito. Aí, no mundo, está crescendo esse papel do nacionalismo.
E aí onde entra a xenofobia para essa população. Onde essa população ela é extremamente caçada, ela é extremamente hostilizada nos países onde ela vai para o seu deslocamento. Esses países, essas pessoas, elas sofrem dos mais diferentes oportunidades. Elas vão sofrer por alimento, vão sofrer a violência tradicional, vai falta de emprego e por aí vai. Então essas pessoas, a população, ela sofre muito. E sem contar que elas não têm poucas infraestruturas. Os países onde eles vão também não têm uma infraestrutura tão grande, então eles sofrem mais ainda. E eles ainda são chamados apátridas. O que são apátridas? São pessoas que não têm pátria. Eles não têm uma nacionalidade. Então, mais um motivo para eles serem ridicularizados. Então, a dificuldade que essa população tem é muito grande. E aonde eles vão, eles saem de um local para ir para outro, essas locais não têm também uma infraestrutura adequada para eles. Então, eles vão continuar sofrendo. Então, olhe o martírio que essa população sofre. E para vocês terem uma ideia, em 2017, eles eram estimados em 1 milhão de habitantes. Entre 53 milhões da população total de Mianmar. O tempo foi passando e eles começaram a diminuir, porque algumas milícias de Mianmar começaram a fazer com essa população saíssem à força do país. E em 2005, o Prêmio Nobel da Paz foi para a luta pela democracia em Mianmar. E em 2018, eles sofrem muito. Olhe a ironia. Olha a ironia. Que a ONU instituiu, naquele ano, um genocídio no país Mianmar. Então, olhem para onde esses países, grupos minoritários, eles estão buscando. Então, uma realidade completamente diferente e que, assim, o mundo não pode fechar o olho para isso, pessoal. Ah, professor, mas na América também tem esses grupos. Será que nós temos dessa maneira? Nós conseguimos expulsar o ser humano do próprio território? E nós pegamos os indígenas, a população indígena, é mais ou menos esse contexto. O indígena está ficando cada vez mais isolado e o homem da cidade ganhando cada vez mais território. Mas não chega a ser com essa crueldade. E aqui também nós temos os curos e característica seminômade, população estimada entre 30 e 40 milhões de pessoas. A origem dessa população é pouco desconhecida, não sabe muito sobre a origem da população curda. E eles organizaram milícias, porém, eles sofreram tanto, eles organizaram algumas milícias no Iraque, na Síria, e eles vão na Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia, Azerbaijão, para tentar ter uma partezinha do território para eles se sentirem identificados com a população. Mas como se sabe pouco da cultura da população, da origem da população curda, eles, assim como os outros grupos, eles são hostilizados.
são humilhados, são colocados na sociedade, ou colocando na... Professor, Hum? eu tô vendo bastante. Então, se o professor me chamar e não responder por isso, tá bom. Ah, tá. Sem problema. Então, essa população, ela também é muito estilizada. E nós achamos que na América nós temos problemas. Temos problemas. Só que nós olharmos no continente asiático, a população minoritária, ela tem muito mais do que o continente americano. E as consequências são muito cruéis. E aqui nós temos os palestinos. Aí os palestinos, nós já trabalhamos algumas aulas atrás, e aí os palestinos já é mais simples, já é mais fácil de nós entendermos. Por quê? Maioria árabe de muçulmana, tem as três principais religiões cristãs, podemos dizer assim, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A cidade de Jerusalém, ela é simbólica para os três países. E o problema maior começou, podemos dizer assim, foi quando, pós Segunda Guerra Mundial, houve a partilha da Palestina, onde até os dias de hoje a Inglaterra ela é culpada, muitos falam sobre isso, por ela sair daquela região, que a Inglaterra que controlava toda aquela região da Palestina, e não deixar um plano de paz. O que aconteceu? Aí começou a ter sérios problemas, conflitos, muitas vezes conflitos étnicos, religiosos e culturais. Como não havia um grupo ou um país que governasse ali de uma forma mais eficiente, começou a ser criado uma série de grupos paramilitares, e aí nós podemos colocar o Hamas. E esses conflitos foram não foram resolvidos de uma forma geral. Então, esses conflitos são atuais. Começou lá antes da Segunda Guerra e chega nos dias de hoje, não temos uma solução para essa região. E aí, qual é o problema que acontece? Volta e meia há um conflito querendo um país querer controlar uma região. Aí nós temos problemas sérios. Até mesmo a separação de dois países, como nós temos aqui, da Palestina, de um lado Israel, na parte de Jerusalém, e outra não. Ou seja, pessoal, aonde nós podemos chegar, onde para muitos é o berço, ou o início de todo o cristianismo mundial, essa região, ela não ter ainda sido resolvido esse problema geopolítico. É um problema sério. É um problema sério e que, se não for feito algo o mais rápido possível, aí deixar de lado questões religiosas e políticas, podemos ter sérios problemas em relação a esse território. Problemas muito sérios, como já estamos tendo. E aqui também nós temos as Coreias, um povo e dois estados, onde Coreia do Norte e Coreia do Sul, onde pós-Segunda Guerra, assim como a Alemanha foi separada de um lado
Coreia do Sul, com sua importância, com sua ligação com o capitalismo, e do outro lado a Coreia do Norte com o socialismo. Nos dias atuais, podemos dizer, uma grande tensão foi no período da Guerra Fria, onde a tensão foi muito grande, uma influenciada pelos Estados Unidos, a outra influenciada pela ex-União Soviética. O processo armamentício que a ex-União Soviética ajudava a Coreia do Norte para ter o controle daquela região, só que ela nunca conseguiu esse controle daquela região, muito graças ao apoio que os Estados Unidos davam para a Coreia do Sul. E nos dias de hoje, está começando a ter já tá mais pacífico essa região. Os dois líderes, podemos dizer assim, estão vendo que o povo que tem que estar em primeiro lugar. Só que a Coreia do Sul está tudo certo, o problema é a Coreia do Norte. Mas muitos dizem que o pior já passou. Mas a Coreia do Norte ainda continua, volta e meia, com problemas em relação à produção de armamento. E pela ONU isso não é bem visto. E sem contar que a Coreia do Norte tem sérios problemas de infraestrutura. Desde luz elétrica até água encanada. Coisas que a Coreia do Sul não tem. Porque o parque industrial, uma infraestrutura muito bem feita. Isso tudo devido que a sua ligação com os Estados Unidos, com o lado capitalista. Aí aqui, nós temos aqui a imagem dos dois presidentes, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, dando uma demonstração de que os problemas têm que ser resolvidos o mais rápido possível. Isso que é importante, porque eles não têm que pensar somente neles, têm que pensar na toda a população. E, por último, nós temos a chamada Índia e China gigantes e multiétnicos. Nós vamos ver que China e a Índia têm uma ligação muito grande em relação ao chamado secretismo cultural, que é a fusão de várias culturas, de vários ritos, de várias doutrinas, de vários dogmas, e que isso vai ocasionar numa cultura, podemos dizer assim, um pouco diferente. E lembrando que esses dois países são os muito mais populosos do mundo, e eles têm uma ligação muito grande em ser parceiros comerciais, culturais. E isso faz com que, como a China ela comece a se desenvolver, a Índia também. Aí nós vamos ver que mesmo com as suas grandes diferenças, os dois são muito próximos. As ideias são muito próximas. E se a China consegue ter um desenvolvimento maior do seu continente, do seu país, e ter uma visibilidade maior para o mundo, a Índia também faz junto, ela consegue também ganhar mercado. Então, é muito comum falar assim, Índia e China, o mesmo ascensão. Por que está tendo essa ascensão? Porque eles estão vendo que esse processo todo que está havendo na China, ganhando mercado, tentando conseguir alcançar a hegemonia mundial, tentando desbancar os Estados Unidos, a Índia vem junto.
porque vai ser interessante a Índia vir junto, porque aí a China vai ter um parceiro comercial próximo a ela e muito interessante para caso acontecer algum problema, esse parceiro está próximo a ela para ela ajudar. Coisas que os Estados Unidos não têm. Ah, professor, mas tem o Canadá que está ali próximo. Só que o Canadá, ele não é visto, mesmo com todo o desenvolvimento do Canadá, o Canadá não tem uma importância tão grande igual algum país europeu. Exemplo, igual a Inglaterra, igual a Alemanha, que está numa localização estratégica, mas não é isso tudo. Então, quando nós falamos dessas gigantes, estamos falando de todos esses processos, tanto comercial como cultural e como político. Porque aqui a geopolítica vai ser importante para conseguir desenvolver ou para ampliar o seu mercado, tanto consumidor como de produtos, para todo o planeta. Aí que é a grande importância desses países.